Tá aí na tela de todo mundo, certo? Startando aqui, então, esse nosso primeiro encontro, né, o Abre Alas do ciclo 2, do segundo semestre de 2023, do projeto TCC Empreendedor. Eu me chamo Yuri, né, muitos de vocês aqui eu já conheço, já estive conversando pessoalmente ou presencialmente na sala de aula para poder falar sobre Salvador Lab, para poder apresentar o TCC Empreendedor. Esse que oficialmente é o nosso segundo ciclo do projeto, uma política que faz parte do Salvador Lab, né, que visa transformar Salvador no maior laboratório empreendedor de alto impacto do Brasil. A gente sabe que muitas transformações já acontecem dentro das instituições de ensino, e a gente queria canalizar isso para fazer com que parte do trabalho que vocês já desenvolvem nas instituições, né, dentro ali das 4 paredes de uma sala de aula, possa ser continuado. A gente sabe que tem muita riqueza, muitos projetos inovadores que vocês já desenvolvem no dia a dia, mas que muitas vezes isso fica engavetado, fica ali guardado e não evolui. Então, foi pensando nisso que a gente estruturou esse programa, essa macropolítica chamada Salvador Lab, que trabalha algumas iniciativas, né, para fomentar, para trazer mais pessoas para esse ecossistema de inovação e empreendedorismo no nosso município. A gente tem alguns cases, né, muitos cases que surgiram dentro da instituição de ensino. Um dos cases que eu sempre falo, né, que é o da Ana Luísa Bezerra, do projeto Aqualuz, que é inclusive formada em biotecnologia pela UFBA, né, como curso da colega aqui também do Cimatec. Ela foi premiada ontem pelo MIT como uma das pessoas mais influentes em inovação, ciência e tecnologia, sendo a única baiana e brasileira nessa lista. Ela é a mais nova da lista e foi premiada ontem. Acabei dando os parabéns para a Ana Luísa Bezerra, do projeto Aqualuz, que assim, deixo também novamente a deixa para que vocês possam pesquisar mais depois sobre o projeto. É uma tecnologia, uma jovem empreendedora baiana, soteropolitana, que começou um projeto dentro da sua universidade, ainda enquanto cursava biotecnologia na UFBA, e hoje, né, ganha o mundo recebendo prêmios e mudando principalmente a vida de pessoas, purificando a água de cisternas, tornando a própria para consumo, que é um dos projetos que ela toca na SDW, que é a sua startup. Então, basicamente, o que a gente quer fazer com o Salvador Lab, e eu digo sempre isso, é que a gente tenha mais Anas Luísas surgindo dentro das instituições de ensino. E, assim, é com muita felicidade que eu compartilho um número com vocês, que eu não sei se, na verdade, ele assusta, mas eu acho que para nós aqui é muito bom, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, que é o seguinte: para esse ciclo de 2023.2, nós tivemos 43 projetos inscritos, tá? São 43 potenciais TCCs, trabalhos de conclusão de curso, ou, né, de novo, para desmistificar um pouco o TCC, são 43 ideias de soluções ou ideias de serviços, produtos, startups que estão inscritas nesse nosso edital, é o nosso recorde aí, MOR. No último ciclo, para que vocês tenham noção, foram 17 projetos submetidos, e agora a gente chegou a alcançar esse número muito massa aí de 43 projetos inscritos de diversos cursos, de diversas instituições, né? Acho que aqui a gente já consegue perceber também um pouco dessa riqueza. A professora Júlia, que nos acompanha agora, que é do IFBA, por exemplo, né, nos abriu as portas para muitos dos cursos que o IFBA tem, né, dentro da sua cartilha. O mesmo aconteceu na UFBA, na Escola de Administração, na Faculdade de Comunicação, na Unifax, para os cursos de Engenharia, de Arquitetura, e na própria Unijorge, no próprio Cimatec, que é super parceiro aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. Então, né, esse número é parte de um resultado dessa divulgação que a gente fez do TCC Empreendedor nas universidades. E eu estou compartilhando ele aqui também para que vocês possam saber que, ao olhar para o lado, né, no sentido figurado, mas naquele grupo que vocês foram inseridos no WhatsApp, vocês podem saber que existem outras pessoas que estão nas mesmas condições de projeto, muitas vezes, que vocês, que por mais que sejam de áreas e instituições diferentes, podem estar passando por um problema similar no desenvolvimento de uma ideia. Então, aquele grupo vai ser o nosso ambiente, né, a nossa cúpulazinha, para não só auxiliar a desenvolver as soluções de vocês, tá? Essas ideias e projetos, mas também para trocar experiências. Então, imagina que bacana que algum aluno, uma aluna do IFBA está passando por um problema no seu estágio de desenvolvimento que uma colega da Unijorge, ou do Cimatec, ou da UFBA, ou da Unifax, pode estar passando também, né? E por mais que sejam muitas vezes temas divergentes, a gente acaba conseguindo, né, conectar pontos em comuns. Então,
um pouco da dinâmica que a gente aplica aqui no Salvador Lab também, né, que justamente seja esse espaço de conexão para que vocês não só desenvolvam aquilo que vocês estão propondo, mas que também vocês se conectem a esse ecossistema, tanto interno, das pessoas que também estão inscritas aqui no Salvador Lab conosco, mas também para o externo. A Ana Luísa, que foi premiada aqui, né, como uma das jovens influências no ecossistema de inovação e tecnologia no mundo, ela foi uma das facilitadoras dos workshops que nós tivemos no ciclo passado do TCC Empreendedor. E é possivelmente uma das nossas convidadas também para esse ciclo agora 2023.2. Então, a gente busca constantemente pessoas, né, que já atuam nesse ecossistema, que já foram de universidade ou de alguma instituição de ensino e desenvolveram no estágio que vocês também se encontram, para que elas possam fazer parte dessa jornada com a gente e consigam, né, não só servir de referência, mas empoderar, entusiasmar vocês no desenvolvimento do projeto que vocês estão desenvolvendo, tá? Um outro caso que eu queria trazer aqui, né, e compartilhar para vocês, antes de abrir a nossa agenda, né, do que serão os nossos encontros, de como que vai funcionar. Pô, Yuri, agora que eu me inscrevi, beleza. Quais serão os próximos passos, né? O que é que eu posso esperar do TCC Empreendedor aqui com vocês, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Salvador? A gente roda um projeto dentro do Salvador Lab que está inserido num pilar que a gente chama de inovação aberta, né? E o primeiro desafio de inovação aberta que a gente rodou foi para recuperar a dinâmica econômica aqui da região da Baixa dos Sapateiros, que já foi um bairro economicamente ativo da cidade de Salvador, né? Se vocês perguntarem a seus pais, possivelmente seus tios, eles vão falar que as pessoas saíam de suas casas, de todos os cantos da cidade, para poder consumir o que a Baixa dos Sapateiros vendia. E hoje é uma região que está sendo pouco povoada, né? Há pouca movimentação de pessoas, há uma série de problemas ali estruturais que impedem a dinâmica econômica daquela região. E pensando nisso, né, nós, enquanto secretaria, por meio do Salvador Lab, estruturamos um desafio para que as universidades, as instituições de ensino, né, pudessem pensar em soluções para a região da Baixa. E essa foto que vocês estão vendo aqui na tela, né, dessas pessoas aqui posicionadas, percebam que há um nome aqui, Batalha de Pits. Esse aqui é o Samuel, e ele é participante do Salvador Lab no desafio de inovação aberta da Baixa Sapateiros. Samuel é estudante de administração da UFBA, ele submeteu uma ideia para o desafio de inovação da Baixa Sapateiros, né? Ele não sabia necessariamente como fazer, se daria certo, se a ideia dele fazia sentido, mas ele cadastrou a ideia no nosso formulário, como vocês fizeram, né? Ao preencher ali o formulário de inscrição do TCC Empreendedor. E ao longo da nossa jornada, né, que vocês vão passar de novo por esse mesmo processo, por esse mesmo funil, ele foi entendendo conceitos de, como tirar minha ideia do papel, como é que eu trabalho a validação dessa minha ideia, como é que eu sei se ela é realmente aplicada no mundo real. E eles foram desenvolvendo camada por camada, conforme os workshops da gente iam acontecendo, ao ponto de ganharem confiança para se inscreverem no BTX, que foi o Bahia Tech Experience, um evento de inovação e tecnologia que aconteceu no Parque Tecnológico da Bahia, há pouco mais de 2 semanas. Então, essa foto é super recente. E eles participaram da Batalha de Pitch com o projeto que eles submeteram para o desafio da Baixa dos Sapateiros. Novamente, uma ideia que eles tiveram especificamente para o Salvador Lab, e eles foram vencedores da Batalha de Pitch do BTX. Tá? É algo que nos deixou aqui internamente com muito orgulho, e que meio que brinda o nosso trabalho, né? Dá meio que também uma validação de que as oficinas que a gente oferta e vai oferecer para vocês, elas fazem um sentido porque elas seguem uma linha de desenvolvimento de empresa, de produto, de inovação, né? Lógica. E eu trouxe essa foto do Samuel porque, além de ser muito recente, ela é a prova viva de que boas ideias, se bem trabalhadas, elas geram resultado. Então, é um pouco do que a gente vai estar realizando com vocês aqui a partir de hoje, tá? Para que, de novo, não só novas anas, mas também novas equipes, né? Como o caso do Samuel, que ainda estudante, possa estar aí trilhando novos caminhos e desafios. E por terem vencido a batalha de pitch do BTX, eles já estão agora sendo conectados com outras oportunidades de desenvolvimento de negócio, com bolsas de aceleração, de incubação. Estão se inscrevendo, inclusive, para outros prêmios de inovação e tecnologia, com a ideia que eles tiveram aqui para a região da Baixa Sapateiros. Então, de novo, né? Samuel começou muito tímido nos primeiros encontros da gente, sem muita confiança da sua ideia, mas à medida que a gente foi realizando os workshops, eles foram melhorando a sua solução, validando, construíram um pitch sensacional,
né? E a gente vai falar sobre todos esses conceitos para que vocês se sintam super seguros, ao ponto de, novamente, né, se apresentarem literalmente num ringue. Esse espaço aqui que eles estão inseridos, né? A Batalha de Pitts, ela aconteceu em um ringue de startups em que jovens iam lá para apresentar as suas ideias. E, de novo, eles venceram a Batalha de Pitts com a ideia que tiveram para o desafio de inovação aberta do Salvador Lab aqui para a região da Baixa dos Sapateiros. Então, eu espero muito ver possíveis, né, vocês que estão aqui nessa chamada, né, com os rostinhos aqui também, novas fotos, porque é o que justifica o Salvador Lab enquanto política, tá? Passando agora um pouco mais para a agenda, e o nosso encontro hoje é muito mais isso, tá? Depois que a gente terminar essa apresentação super curta, eu queria mais bater um papo justamente com vocês e abrir para perguntas, para que a gente possa sanar algumas dúvidas mais pontuais, entender também possíveis expectativas, como é que vocês estão se sentindo, se tem alguma coisa ainda não muito clara, para a gente fazer esse momento de abrir alas mesmo, assim, algo mais nosso, tá? E aí entendam e vejam nós aqui da Secretaria, enquanto comissão organizadora do Salvador Lab, como parceiros de vocês nesse processo. A gente está justamente aqui para ser ponte de desenvolvimento de vocês. Então, tanto o Leonardo, que está aqui na chamada, quanto o Ione, são aqui integrantes do nosso time, né, e vão estar auxiliando vocês nessa jornada. A Ione já mandou bastante mensagem, né, já mandou alguns links. Léo também tem feito um contato super bacana. Então, a gente, a partir desse momento, está mais que integrado à evolução de vocês e da ideia de vocês nesse ciclo do TCC Empreendedor, tá? Então, passando para a nossa agenda, que eu acho que norteia, né, novamente, um pouco do que faremos. Hoje a gente está tendo o nosso encontro de abre alas. Ele não é bem um workshop, tá? Mas vocês vão receber um certificado de participação ainda assim. Todos os nossos encontros, eles geram um certificado para vocês, até para quem precisa, né, apresentar no trabalho, muitas vezes na faculdade, ou apresentar como carga horária complementar, que a gente sabe que é importante, vocês terem lá um documento e a comprovação de que participaram, né? Todo o workshop desse, o encontro que a gente realiza, o próprio Teams, ele já nos gera uma lista de presença que a gente utiliza como base para gerar e emitir esses certificados. Mas passando esse momento de boas-vindas hoje e também desse tira dúvidas e de nos conhecermos, né, sabermos como serão as nossas próximas semanas, é entender a dinâmica. Então, a gente vai ter uma sequência de workshops, tá? Em que ele segue uma linha que vai desde o conceito de como ter ideias inovadoras e tirá-las do papel, até como apresentar essas ideias. Pô, Yuri, eu não sei o que é pitch. Como é que eu vou fazer um pitch se eu não sei o que é? Então, calma que a gente vai te conceituar justamente tudo isso, né? Ao decorrer do caminho, vocês vão ser apresentados aí a várias siglas e possíveis temas que a gente vai desmistificar ao longo do caminho. Então, a gente começa com o primeiro workshop sobre tirando ideias do papel, né? Então, novamente, imaginem vocês que submeteram já seus projetos. Alguns projetos já são TCCs prontos, né? Alguns projetos já são TCCs que já foram, inclusive, apresentados. Outros projetos são TCCs em fase de construção e desenvolvimento, e muitas pessoas daqueles 43 que foram inscritos lá atrás estão aqui no TCC Empreendedor justamente para saber como desenvolver melhor a sua ideia, e outras pessoas nem começaram a pegar a matéria TCC ainda, né? Existem, inclusive, inscritos aqui que sequer possuem TCC na sua grade de formação, né? E estão participando aqui com uma ideia de projeto que possa se tornar algo inovador. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. O TCC Empreendedor, né? O TCC é um nome muito mais simbólico, mas, de novo, o que a gente tem buscado aqui são ideias e possíveis projetos que gerem soluções e resolvam problemas. Então, a gente vai conceituar como tirar essas ideias do papel, né? O que é que a gente pode fazer de norte? Pô, Yuri, beleza, eu submeti minha ideia, mas agora eu não sei como é que avançar. O que é que eu faço? Quem eu procuro? Por onde eu começo? A gente dá um pouco dessas orientações e vai mostrando os caminhos. Esse é o primeiro workshop, é justamente o norteador. No nosso segundo encontro, e percebam que as datas já estão previamente estabelecidas aqui ao lado, tá? A gente costuma realizar esses encontros e workshops sempre nas quintas-feiras, às 16 horas. Quando é um feriado, como é o caso de amanhã, a gente acaba adaptando ou um dia para mais ou um dia para menos, mas isso é sempre avisado com antecedência para vocês. E, novamente, todos os nossos encontros são gravados e depois disponibilizados para vocês numa plataforma virtual para que vocês possam revisar e consumir depois, tá? Então, a gente deve ter, no segundo encontro, um case de uma startup local, né, e que aí, de novo, a gente está tentando confirmar a presença novamente de Ana Luísa, para que vocês possam participar, mas acreditem, tem uma porção de gente boa que está nessa empreitada como parceiro da gente, que a gente acaba trazendo para que vocês
possam conhecer, né, diferentes histórias. Um terceiro workshop é um conceito mais de produto ou de negócio, né, de como fazer ele sair do 0 ao 1, né, como eu tirar ele da estaca 0 e levar a um patamar de evolução, se é uma plataforma de venda, apoio, como é que eu consigo fazer a minha primeira venda, como seria esse processo. Então, a gente traz alguém justamente para aplicar esse conceito que é muito utilizado hoje no ecossistema de startup, inovação e empreendedorismo. A gente parte depois para um workshop de validação e MVP. Beleza, agora que eu já sei como me ideia do papel, agora que eu já sei um pouco mais do conceito de produto, de como desenvolver essa minha ideia, como é que eu sei que ela faz sentido, né? Como é que eu sei que ela de fato resolve o problema? Então, essa é a etapa em que a gente começa a validar as nossas hipóteses. No caso de Samuel, por exemplo, a ideia que ele teve, ainda no imaginário, ele precisava checar com os atores, as empresas envolvidas, as pessoas que ele iria impactar, se ela de fato resolvia o problema que ele estava disposto a resolver. Então, a gente passa por essa etapa de validar as hipóteses da ideia que vocês estão submetendo, tá? Cada uma, né, no seu diferente segmento, porque, novamente, a gente tem ideias aqui dos mais diferentes setores e possibilidades. E MVP, né, o conceito de MVP, que é o acrônimo na tradução, para mínimo produto viável. Né? Como é que, Yuri, agora beleza que eu validei, como é que eu posso colocar isso em prática? Né? E o MVP é aquilo que você desenvolve com o mínimo de esforço possível para poder colocar a tua solução na rua. Então, eu brinco que o meu TCC foi um TCC empreendedor, né, numa época que ainda não tinha uma política como essa, em que eu criei, né, eu propus a criação de uma plataforma de gestão de postos de petróleo e gás, tá? A gente convertia projetos de poço de petróleo para uma etiqueta QR Code, que aí todo mundo conhece QR Code, e com o celular, né, a gente lia esses projetos em 3D e colocava ele na palma da mão do operador. Yuri, você desenvolveu o aplicativo? Você é programador? Não, eu não desenvolvi o aplicativo, eu não era programador, mas o meu MVP, esse meu mínimo produto para mostrar que a minha solução era viável, foi um leitor de QR Code com um projeto de poço em 3D escaneado numa etiqueta de QR Code. Então, é um pouco do que a gente vai apresentar para vocês, das possibilidades para se validar uma solução e criar um MVP com o mínimo de recursos possível, tá? Por fim, a gente parte para a linha de pitch apresentação, né? Ao final dessa jornada, a entrega de vocês aqui no TCC Empreendedor é um pitch de apresentação para uma banca de avaliação, tá? Que vai julgar os projetos de vocês conforme os itens que estão presentes no nosso edital, grau de inovação, a capacidade de execução dessa ideia, qual a viabilidade técnica e econômica disso, né? Para que a gente tenha ali os melhores projetos ranqueados e depois os 3 melhores premiados, como nós fizemos no último ciclo, tá? Então, o pitch nada mais é do que a apresentação da ideia de vocês num tempo determinado, geralmente de 3 a 5 minutos. Eu vou até voltar aqui para a foto de Samuel, né? Esse ringue aqui de startup, justamente as ideias eram apresentadas em um intervalo de tempo de 3 minutos, tá? Então, Samuel foi lá, preparou o pitch dele. Nós aqui na Salvador Tech, inclusive, fizemos um ensaio de pitch com as equipes participantes, tá? Justamente para poder tranquilizá-los, passar alguns gatilhos, compartilhar alguns conceitos, e o resultado foi o primeiro lugar lá para um dos projetos da gente, beleza? Então, vocês terão uma oficina de pitch e de apresentação, né, de como cuidar do conceito visual também, da ideia de vocês, como é que vocês apresentam isso para potenciais investidores e para o mercado como um todo, beleza? Fechando o ciclo dos workshops, a gente dá, já nesse meio intervalo aqui, né? Não coloquei ainda porque a gente ainda está fechando a relação dos mentores, mas vocês terão acesso a mentores, né? A profissionais de mercado dos mais diferentes temas. Mentores que são especialistas em engenharia, mentores que são especialistas em comunicação, em direito, em negócio, em finança, para que esses mentores possam também auxiliar vocês a desenvolver essas ideias. E a gente disponibiliza isso tudo e onde acaba capitaneando esse processo de conectar os inscritos com os mentores para que vocês tenham essa experiência compartilhada, tá? Para que depois, passados os workshops e as mentorias, a gente tenha um encontro de alinhamento final, que vai ser muito na linha do que a gente está tendo hoje, né? Mais para passar as informações importantes, como que vai funcionar o encerramento, qual será a premiação, informações mais gerais desse fechamento do TCC Empreendedor,
até que a gente tenha o encerramento e a premiação, que vai acontecer no dia 25 de novembro, na Arena Salvador Lab, que eu darei mais informações em breves para vocês, porque ainda é surpresa, tá? De onde é que vocês vão se apresentar ao final, de onde nós premiaremos as melhores ideias. Mas esse é basicamente o nosso calendário para esse ciclo, tá? A gente, de novo, são encontros mais espaçados, uma vez por semana, com as mentorias que podem acontecer, né? A depender justamente da agenda de vocês. Vocês acabam dando a disponibilidade de vocês para conectar com a agenda dos mentores, para que a gente possa ir lapidando camada por camada essas ideias que vocês já submeteram em nosso edital, até a avaliação dessas, beleza? Então, eu queria parar de falar um pouquinho e abrir agora para possíveis dúvidas, comentários, feedbacks. Falei rápido demais, tem alguma coisa que vocês não entenderam, a ligação cortou, pô, Yuri, não entendi isso daqui, repete. Enfim, queria ouvi-los, ou que vocês mandem também aí, quem não tiver com o microfone, mensagem no chat, tá? A gente pode bater um papo agora mais descontraído. Lorena tirou o mudo do microfone. Eu não sei se você está falando, mas eu não te ouço, tá, Lorena? Léo e Yuni, vocês conseguem ouvir Lorena? Lorena, você consegue... Tá, Lorena está digitando. Eu acho que a gente teve algum problema com o seu microfone, Lorena. Mas eu tô... Possivelmente. Mas eu tô aqui atento ao chat, tá? Você pode digitar aí que eu tô acompanhando aqui. Professora Júlia, Cauã, Nivana, Kislaine, Wellington, Kessia, fiquem à vontade também para poder comentar algo, mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida. Sim, boa pergunta, Lorena. Os horários de todos os encontros, como eu falei, né, a priori a gente realiza às 16 horas, como estamos fazendo hoje, tá? Mas eu vou lançar uma enquete lá no grupo da gente, que a gente está no WhatsApp, para tentar entender com vocês justamente qual seria o melhor horário, porque às vezes a gente está programando aqui às 16, né? Mas eu vou disponibilizar também alguns horários pela manhã, outros mais ao fim da tarde, para saber ali o que é que a gente teria mais adesão, conforme justamente o perfil do grupo. E aí a gente pode ir moldando isso ao longo das semanas, mas originalmente a gente deixa as nossas quintas-feiras reservadas às 16 horas para que esses encontros de forma síncrona possam acontecer, tá? Mas isso a gente também consegue ajustar de acordo com a necessidade do grupo e lá da maioria que estiver presente, beleza? Mas sempre às quintas-feiras. A gente pode ajustar o turno e o horário disso. Sim, todos os trabalhos inscritos foram selecionados. Nós tivemos 100% aí de adesão, tá? O que pode acontecer, e que infelizmente acontece, tá? Já antecipando também para vocês, no último ciclo do TCC Empreendedor, a gente startou com 17 projetos e nós concluímos com 6. No desafio de inovação aberta da Baixa dos Sapateiros, nós startamos com 8 projetos e nós estamos concluindo com 4. Ah, Yuri, vocês cortaram projetos durante a jornada? Não. É que, infelizmente, acontece de muitas pessoas, às vezes, acabarem abandonando ao longo do caminho, né? Pelos mais diferentes motivos. Algumas pessoas porque não conseguem, acham que não conseguem acompanhar, algumas pessoas porque desistem da ideia, né? Mas muito de um pouco do rito e da evasão que a gente sabe que muitas vezes vai acontecer. O meu desejo, né? O meu sonho grande é que os 43 projetos inscritos concluam a jornada, tá? A gente tem um caso, inclusive, super interessante do Desafio da Baixa Sapateiros, de um dos projetos que queriam desistir, mas que a gente, né, pegou pela mãozinha, falou, pô, não, cara, não desiste. E era uma ideia super bacana, mas que a pessoa não tinha confiança em apresentar e achava que a ideia não ia para frente, e é uma das possíveis vencedoras que a gente deve ter aí no ciclo mais para frente, tá? Então, isso pode acontecer também, e a gente vai, né, de novo, tá super disponível, aberto para conversar sempre com vocês a partir de hoje.
Eu sou um entusiasta, né, de projetos inovadores. Meu TCC foi um TCC empreendedor, já organizei eventos e maratonas de inovação das mais diversas, participei de hackathon na Petrobras, já organizei o hackathon da NASA aqui em Salvador. Então, enfim, podem contar muito mais do que como alguém que está organizando o Salvador Lab, participando disso com vocês, mas como alguém também que pode, de certa forma, auxiliar vocês também nessa jornada durante o progresso que vocês vão ter aqui, tá? A gente está justamente preparado para isso também, beleza? Yuri, boa tarde. Boa tarde, professora. Eu estava procurando aqui no Teams onde é que levanta a mão. Aí eu estou vendo no computador, mas no celular, que é onde meu microfone está funcionando, eu não estou vendo. Então, desculpa por ter já aberto o áudio. Nada, tranquilo, fica à vontade. Obrigada. Queria parabenizar o reconhecimento do Samuel, né, tanto no desafio da Baixa de Sapateiros quanto na Batalha de Pitts. Acho que, com certeza, independente do quantitativo, né, a gente tem boas ideias que vão à frente, é muito significativo, tanto para a nossa formação enquanto cidadão, profissional, mas também para a nossa contribuição na cidade. Então, parabenizar o Salvador Lab, a iniciativa de vocês. E eu tenho duas dúvidas, se me permite. A primeira delas é que tem a data do dia 23 de novembro como o encontro de alinhamento final, e no dia, que é uma quinta-feira, e na sequência, no sábado, o encerramento e a premiação. No ciclo passado, eu não pude estar presente, mas eu participei da cerimônia de encerramento e premiação, e na cerimônia de encerramento e premiação foi, de fato, uma cerimônia, né? Eu não sei se vocês, em algum momento antes, fazem a apresentação de todos os pitches. Aí, no caso, a gente faz votos, e eu também estou na torcida para que dê certo dos 43 projetos inscritos irem até o final. Então, tem alguma data em que esses 43 projetos são apresentados? Eles são apresentados de forma online, como a gente está aqui no Teams, ou é presencial, ou não, é uma gravação, e aí vocês fazem essa seleção daqueles que serão premiados? Essa parte no final que eu Não, não perfeita, conseguia. perfeita, perfeita pergunta, professora. Quando a gente finalizar os workshops, tá? E a gente tem o último workshop ali sendo o de pitch e a apresentação no dia 16, esse encontro de alinhamento final vai ser para receber o prazo para receber a apresentação dos projetos, tá? E depois que a gente recebe, vamos imaginar que os 43 projetos enviaram as suas apresentações, tá? A gente tem a banca realizando a avaliação para que no dia 25 a gente tenha ali os melhores projetos sendo apresentados e premiados, tá? A gente só está com alguns pontos em abertos, porque esse evento do dia 25 ele vai acontecer na Arena Salvador Lab, que vai acontecer na Expo Carnaval. Mesmo no ciclo passado, o que é que a gente tem como rito, tá? E aí é bacana justamente tocar nesse ponto. A gente, antes de fechar um top 3 projetos vencedores, a gente estabelece um top 10. Então, passando os workshops, os grupos irão preparar o seu pitch, né? O workshop de pitch é justamente para ajudar na lapidação desse desenvolvimento da apresentação dos projetos. Eles serão enviados, serão avaliados e a gente tem ali uma relação dos top 10 projetos que estarão concorrendo para essa etapa de premiação e encerramento final, tá? Mas Tá certo, obrigada. todo esse processo mais detalhado, tá, Júlia? A gente acaba também falando ao longo das semanas, né? Como hoje é o nosso encontro de boas-vindas, eu me atentei mais à questão da agenda em si mesmo, mas, por exemplo, a própria questão das mentorias, quando a gente for startar, a gente manda alguns informes específicos das próprias mentorias, né? Quando estiver chegando para essa etapa mais final, de como vai funcionar a avaliação, os prazos para que os projetos sejam enviados, isso tudo a gente também vai comunicando, tanto no WhatsApp quanto por e-mail, para todos os inscritos, tá? Para acabar não ficando também tanta informação no dia de hoje, né? Eu queria fazer mais esse bate-papo de passar essas primeiras agendas de quando começamos e como iremos terminar, mas que a gente deve ter alguns informes, tá?
ao longo das semanas, mais pontuais mesmo, justamente para sanar essas dúvidas mais do que vai ser o dia a dia da operação da coisa, tá bem? Tá, obrigada. Só para confirmar se eu entendi. Então, o dia 23 de novembro é o prazo final para envio dos pitches. E os pitches, eles serão enviados, então, imagino, em formato de vídeo Isso, para avaliação. Não tem encontro, até o único encontro presencial, na verdade, é no encerramento e premiação, no dia 25. isso, exato. Tá, joia. Muito obrigada, Yuri. Mais alguma dúvida? Comentário? Eu tenho uma última dúvida. O que o pitch é de minuto, 3 minutos, 30 segundos? 3 minutos é o tempo médio que a gente toca daqui. Um pitch de 3 minutos. Joia, obrigada. A gente acaba soltando assim. O do último ciclo do TC Empreendedor foram 3 minutos. A gente teve os projetos só sendo avaliados nesse tempo. E acreditem, tá? É possível, é mais que possível. A gente, inclusive, a oficina de pitch quem realizou no ciclo passado foram os meninos da equipe Cafeína, que foram vencedores do Hackathon da NASA na edição mundial de 2019. É uma equipe baiana também, de jovens aqui de Salvador. E eles realizaram um pitch de 3 minutos para vencer a etapa nacional. E quando os projetos foram para a NASA, para que a NASA pudesse avaliar, eles tiveram que fazer um pitch de 30 segundos em inglês, né? Então, eles contam justamente essa experiência na dinâmica de pitch deles, no workshop que a gente realiza aqui, de falar, pô, se vocês acharem 3 minutos pouco, tenho certeza que dá, porque a gente teve que fazer em 30 segundos e em inglês. Então, a gente também dá alguns gatilhozinhos, alguns macetes, para que vocês consigam desenvolver o pitch dentro do tempo certo. Beleza? Nirvana, tá com a mãozinha levantada, por favor. Rapidinho, eu gostaria de saber se o horário dos outros encontros vai ser sempre 6 horas ou pode ir por 4 horas, ou pode ser alterado. Massa. Lorena fez também essa pergunta um pouquinho mais cedo, e a resposta é a seguinte, Nirvana. A gente costuma deixar assim como já pré-programado todas as quintas-feiras, com exceção de feriado, né, como é o caso da quinta de amanhã, por isso que a gente está fazendo um dia antes, mas sempre nesse horário das 16 horas. O que a gente vai propor, né, justamente lá no grupo que a gente está inserido no WhatsApp, foi por isso que Oni acabou fazendo contato também com todos vocês, às vezes a dinâmica do grupo Yuri, fica melhor para a gente aqui se for pela manhã, ou se for um pouco mais no começo da tarde. A gente vai disponibilizar algumas opções de horário e fazer uma enquetezinha lá simples de WhatsApp mesmo, para entender em que período esse grupo do TCC Empreendedor, né, desses 43 projetos, possui maior adesão. E aí, em cima disso, a gente pode adaptar os horários. Então, numa semana, a gente pode fazer pela manhã, porque vai ficar melhor para vocês, tá? Na outra, a gente pode fazer às 16 horas, mas como rito, de novo, para que a gente já deixe cravado os dias e os horários, são geralmente as quintas-feiras, às 16 horas. Yuri, beleza, a maioria do grupo lá votou que é para manter às 16 horas da quinta, mas eu não vou conseguir. Não tem problema, tá? A gente grava, a exemplo que nós estamos tendo aqui agora, a gente está gravando essa chamada aqui no Teams e a gente disponibiliza ela depois na plataforma da web com o link para que vocês possam consumir e assistir depois. Então, todos os workshops, todos os encontros que a gente tem por aqui, eles ficam gravados e vão depois para uma biblioteca virtual para que vocês possam assistir, revisar, entender algum ponto, alguma coisa que não ficou clara, né? E ficar aí também como conteúdo para vocês. Tá sanado, Nirvana? Sim, obrigada. Show. Eu acho que Ícaro acabou de entrar. Ícaro Silva, seja muito bem-vindo. Você consegue nos ouvir bem? Olá, Yuri. Boa tarde. Obrigado. Consigo ouvir perfeitamente. Por nada, querido. De que instituição você é, Ícaro? Do IFBA. Qual curso? Salvador. Curso de Geologia. Mas eu acho que nós conversamos, Ícaro. Eu lembro de você. O Adote um Leitor, acho que a gente chegou a bater esse papo no auditório, não? Exatamente. No auditório lá do IFBA, junto com a professora Júlia. Maravilha, maravilha. Algo que a gente vai fazer, tá? Até aproveitando essa deixa de Ícaro aqui,
Eu já tinha dito isso um pouquinho no começo da chamada, mas é o seguinte, a gente vai fazer o exercício depois, tá? De pedir para que vocês falem brevemente sobre as suas ideias, tá? Para que vocês conheçam aqui a riqueza de diferentes possibilidades de quanta coisa boa está sendo desenvolvida, sabe? Muitas vezes ao nosso lado, um colega que está na mesma instituição, mas num curso diferente. Eu brinco que a gente é bombardeado com notícia ruim o tempo inteiro, né? Se vocês ligarem a TV aí, vocês só vão ver, na maioria das vezes, tragédia. Mas aqui, tenho certeza que nessa chamada aqui, com 12 pessoas, tem todo mundo alguma coisa boa, né, que está sendo desenvolvida. Então, né, para além, de novo, de desenvolver o projeto de vocês, vocês também vão ter a oportunidade de entender e conhecer uma porção de gente boa que também está desenvolvendo muita coisa massa. E que, pô, essa sensação é show demais de saber que, pô, aqui na nossa cidade, nas nossas instituições, com os nossos jovens, tem ciência, tem inovação e tem tecnologia sendo desenvolvida. Então, vocês vão ver que é super bacana isso. O Wellington está com a mãozinha levantada, por favor, Wellington. Boa tarde, estão me escutando? Sim, te ouço bem. Sim, eu sou do IFBA, sou estudante de administração. Tive o privilégio de conhecer o projeto através da professora Júlia, em uma apresentação, uns 15 dias, não, uma semana mais ou menos atrás. Professora Júlia é uma grande embaixadora do Salvador Lab, viu? Eu acho que foi aí a grande entusiasta de todas as instituições. Acho que se a gente tivesse uma professora Júlia, esse número de 43 projetos inscritos seriam 430, porque muito obrigado, viu, professora? Mas show de bola. Inclusive, eu convidei ela para ser minha orientadora do TCC. Eu Maravilha. Gosto muito do tema empreendedorismo, acho muito legal, e aí o meu projeto é sobre empreendedorismo social. E aí, inicialmente, a gente não tem um produto, né? Porque eu vou falar sobre a questão do empreendedorismo social, mas a expectativa é muito grande. Show. E a nossa também, para que a gente consiga atender e auxiliar você nessa jornada de desenvolvimento, tá, Wellington? Vai ser massa poder contar contigo. Vamos trazer e compartilhar muitos cases ao longo dessa jornada que podem, como eu falei, servir como experiência e embasamento para que vocês possam desenvolver o projeto de vocês também. Eu gosto de falar uma outra dúvida que surge muito, né, durante as apresentações, e eu cheguei a conversar isso também com a professora Júlia, de que, pô, Yuri, eu tenho beleza, minha ideia é desenvolver aqui uma plataforma, um aplicativo que faça a tal conexão com a pessoa. Eu preciso estar com essa plataforma, com esse aplicativo pronto no dia 25 de novembro, sabe? Até nesse intervalo de um mês eu vou ter que desenvolver isso? E não necessariamente, tá? Mas a gente vai te mostrar caminhos para que você consiga apresentar isso de modo que isso seja possível de se desenvolver, tá? A gente vai conversar também justamente sobre esses conceitos de como validar uma ideia e como criar um MVP disso, justamente para tranquilizar vocês de que vocês não precisam reinventar a roda e muito menos apresentar necessariamente a roda pronta ao final da nossa jornada, se vocês conseguirem apresentar que essa roda é possível de existir, tá? Então, são alguns dos pontos que a gente vai trabalhar com vocês. O próprio projeto que eu citei aqui, né, que venceu a BTX, o projeto do Samuel, que partiu do Salvador Lab, ele está no estágio de ideação. E muitas das ideias que vocês estão tendo aqui, né, estão nesse estágio de ideação. De novo, ela é uma ideia de um projeto. A gente vai ajudar vocês a desenvolver essa ideia. O projeto do Samuel, por exemplo, até para compartilhar com vocês, de novo, ele busca resolver um problema da região aqui da Baixa Sapateiros. E ele uniu conceitos de economia criativa, cultura e integração entre atores para propor a construção de um hub cultural na região aqui da Baixa Sapateiros. E aí, de novo, né, ele tem todo o conceito, onde vai ficar, que é no teatro, que é abandonado aqui. Eles criaram todo o conceito de marca, de identidade visual, de quais os serviços e produtos que esse hub vai integrar, utilizando, de novo, cultura e economia criativa como base para atração de pessoas para a região da Baixa Sapateiros. Eu devo convidar o Samuel para que ele possa apresentar o pitch dele e também compartilhar como é que foi a jornada com a gente. Mas, assim, ele não construiu o hub ainda, tá? A solução deles, ela não está atuando ou operando na Baixa Sapateiros. Ele apresentou justamente na batalha de pitch como uma ideia, justamente para entender, para receber investidores, para se conectar com pessoas, para se conectar com atores que possam fazer essa ideia sair do papel. Mas, de novo, uma ideia que ele teve lá atrás, ainda num ambiente muito vago, que foi desenvolvida, ele validou várias hipóteses, ela permanece agora ainda como ideia, mas uma ideia muito mais bem estruturada, e ele deve dar agora o passo justamente para tirá-la do papel
quando a gente concluir o ciclo aqui do Salvador Lab, beleza? Então, é um pouco desse conceito que a gente quer passar. Entendo também, e aí até passando para vocês, que existem projetos inscritos que estão num outro nível de maturidade. Existem projetos, por exemplo, que meu TCC foi uma plataforma e eu, de fato, já tenho um aplicativo construído. A gente está agora testando algumas coisas, massa também, tá? A gente vai justamente cuidar dessa questão das mentorias e dos workshops para que vocês estejam... que seja benéfico para todo mundo e que todo mundo consiga absorver esse ponto. Mas, de novo, a gente entende que muitas das ideias, né, elas precisam ser desenvolvidas independente do seu estágio de evolução, e esses conceitos acabam servindo também para diversos momentos de uma ideia até que ela vire negócio de fato. Então, de novo, estou muito empolgado, entusiasmado, eu acho a palavra, primeiro com a felicidade de tanta gente boa que se inscreveu, né, com tantos projetos, de tantas instituições, de tantos cursos, de muitas histórias e muitas possibilidades, mas depois de ver, né, como que vocês vão sair desse estágio inicial para ir para um nível de evolução, apresentando isso como um pitch para a gente. Essa é a parte mais bacana e que mais me deixa feliz, assim, beleza? Mais alguma dúvida? Alguém que quer fazer um comentário, que quer falar de que instituição é? Se veio pela professora Júlia também, que eu estou vendo aqui. A professora é mãe de várias crianças, viu? Mãe de vários filhos aí, vários projetos surgindo, que vai estar amadrinhando aí. Então, temos que preparar o ecossistema para essa quantidade de novos filhos aí, tá, professora? Mas muito obrigado de novo por todo o suporte, por todas as portas abertas e por todas as conexões feitas, assim. Bem, não tendo mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode... Ícaro está digitando aqui no chat, vou só aguardar a mensagem de Ícaro, mas eu acho que a gente pode encerrar esse nosso encontro de hoje, né? Eu queria só reforçar a mensagem de que tanto eu, quanto Ione, quanto Leonardo, a gente está lá no grupo, né? Agora à disposição de vocês, lá vai ser um dos nossos canais de comunicação, e a gente vai continuar compartilhando essas informações, sanando as dúvidas, passando as orientações a respeito dos próximos encontros, todos por lá, tá? Mais que o nosso contato, vocês possuem a nossa conexão. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Salvador Lab. E, pô, de verdade, assim, a gente está super feliz com a presença e participação de vocês, tá? Compartilhem com seus pares, mandem para suas equipes, falem com seus amigos, troquem ideias, se conectem, conheçam as pessoas que estão lá no grupo, porque, de novo, tem muita gente boa, tem muito projeto massa, e essa conexão, né? Eu vou puxar de novo o exemplo de Samuel, que, poxa, ele começa no Salvador Lab, e está indo agora para vários outros projetos de inovação e empreendedorismo por conta de uma ideia que ele teve, sabe, que ele não sabia onde iria chegar, mas que agora diversas portas estão sendo abertas. Então, mais do que a ideia em si, eu acredito que esse comportamento empreendedor que o Salvador Lab dissemina é uma das nossas grandes entregas, e eu gostaria muito que vocês também pudessem viver e aplicar isso no dia a dia de vocês, tá? Mas é isso, eu vou pedir para que a Ione possa encerrar a gravação agora. Um super abraço para vocês, e até os próximos encontros, beleza? A gente se vê na próxima semana.